Espero que estejam todos bem. Vamos começar então agora nossa aula de saúde coletiva, no qual agora a gente vai abordar um assunto referente ao controle social e os conselhos de saúde. Pois bem, nós já tivemos um longo caminho percorrido dentro da disciplina de saúde coletiva e hoje nós vamos falar então a questão da importância de se conhecer adequadamente o que é saúde para o controle social, resgatar algumas questões relativas a esse conceito ampliado de saúde, saber a importância de se conhecer a organização do SUS para o controle social, conhecer também a importância de usar as leis de uma forma correta para um bom funcionamento de um conselho de saúde e conhecer o papel do conselheiro de saúde. Então, nós temos atribuições referentes ao conselho e antes de qualquer coisa, temos que pensar que o conselho de saúde ele desempenha um papel fundamental para o funcionamento do SUS e desenvolvimento da saúde coletiva, porque envolve a representação popular, também junto com outros segmentos, mas que defende os interesses da população. E a gente precisa também compreender que, quando a gente não tem conselhos atuando para orientar qualquer tipo de atividade, as atividades podem se perder ou tenderem a uma certa direção, não sendo equitativa, não sendo igual para todas as pessoas envolvidas em uma determinada ação. Desta maneira, então, no qual é importante a gente ter as reflexões sobre conselhos e como agir, é que a gente se depara com algumas situações no nosso sistema de saúde, como, por exemplo, a questão de uma hipermedicalização, que a gente já comentou em algumas aulas anteriores, do qual se mostra, inclusive, insuficiente, requerendo que essa estratégia envolvendo a medicalização da saúde venha acompanhada de outros movimentos também, atendendo, inclusive, aquilo que se espera do SUS, na questão das suas diretrizes e dos seus princípios também. Daí, então, é preciso que a gente resgate novamente aquela questão do conceito ampliado de saúde que norteia as nossas ações no nosso país, onde saúde é uma questão cultural, onde nós temos que trabalhar com a população mudanças de pensamento e de comportamento para melhor ter saúde. Temos questões relativas à habitação, condições dignas de vida, questões relativas à renda, que é um importante fator para a nossa saúde, as questões como lazer também, que são fundamentais, as questões relativas ao trabalho, onde o trabalho deve ser digno, honesto e não de fonte de adoecimento para as pessoas, a questão da alimentação adequada, segura, as questões relativas ao serviço de saúde, que aí entra as unidades de saúde, hospitais e demais serviços que a gente também já viu nas aulas anteriores, e a questão também do meio ambiente. Não adianta a gente ter todo um cuidado com a saúde se o lugar que a gente vive também não é um lugar saudável. Isso vem desde a 8ª Conferência Nacional de Saúde e é as diretrizes básica para se entender e fazer saúde no nosso sistema único de saúde, no nosso país, revertendo todas as diversidades que vão além da questão biológica, mas também envolvendo meio ambiente, culturas e formas de pensar e de agir em saúde. Bom, então, uma sociedade hipermedicalizada que nós temos, do qual a gente tem muitos pensamentos equivocados, pensamentos que nos norteiam com relação a como fazer saúde, onde a questão do estilo de vida se torna mais importante que a própria questão da medicação e do serviço de saúde. Então, temos que ter medicação? Temos. Temos que ter serviço de saúde? Temos. Mas também temos que pensar no cuidado com o ambiente e no estilo de vida. E isso ainda implica em questões até mesmo interdisciplinares, com a participação de várias profissões nesse sentido. E a gente tem também que considerar alguns dados. Mais de 70% da população usa o sistema público de saúde por necessidades. O sistema de saúde é para elas um direito e deve funcionar adequadamente. O SUS é um imenso sistema de saúde com vários serviços, com várias entidades que compõem ele, como hospitais psiquiátricos, unidades de saúde, as UPAs, prontos atendimentos e tudo mais, e que precisa ter uma, digamos, entre aspas, fiscalização, um cuidado e que as ações não sejam somente do Poder Executivo,
mas que também conte, né, com a participação popular na forma de conselho constituído para que dê, né, as orientações, diretrizes e mostre as demandas reais da comunidade. Resumido, né, resumidamente, né, uma questão de empatia, né, ouvir, né, se colocar no lugar do outro, nas perspectivas do outro, para que se faça realmente os trabalhos adequados. Daí então, né, nós temos diversas situações que a gente já viu, isso pode envolver questões de participação popular, então, desde situações, né, de necessidade de emergências, né, para mal súbito, cuidado com os diabéticos, cuidado com, né, as nossas ruas, estradas e calçadas, né, atendimento à suspeita de doenças mais graves, tudo são necessidades e que devem ser levados ao poder público pelo controle social, porque muitas vezes, né, num gabinete, um secretário de saúde, né, um gestor, talvez não conheçam as reais demandas, né, e por definição, né, básica do SUS, a população precisa ser ouvida para que as coisas funcionem adequadamente, né? E desta forma, então, né, os conselhos, né, a participação popular e o controle social vêm, então, com a função de defender o SUS, né? E quem defende, né, defende algo ou alguma coisa. E nós temos que defender, então, o SUS, né, inclusive de outros interesses, né, que são aqueles que acham que a saúde não deve ser coletiva e pública e simplesmente prestadora de serviço. Então, a defesa do SUS é uma, né, das principais ações envolvendo a participação popular, até porque somente prestação de serviço não é adequado. Né? Vender serviços, né, ir à consulta e voltar para casa não é suficiente. Né? Nós temos, por exemplo, a questão da odontologia, ter uma odonto coletiva, como é dito, né, que atenda às necessidades, né, de educação em saúde sobre cuidados, né, odontológicos desde a infância, a fluoretação que é necessária, né, entre tantos outros procedimentos para a saúde bucal adequada das pessoas para evitar complicações mais graves. Temos também na educação física, né, um importante papel na questão da prevenção. A enfermagem desempenha um papel essencial na atenção primária, né? As PICs, né, são extremamente importantes e alternativas também complementares, né, a tratamentos existentes. Só que isso, né, tem que ser percebido pela população e levado, né, ao poder público, né? E a participação popular é a garantia desses direitos, né, de outras formas de fazer saúde, além da questão de somente ter serviços, né? É ter estratégia, é ter alternativas, é ter o ser humano tratado de uma forma ampla, né? E nos seus direitos, né, garantidos pela Constituição. Por isso, então, né, com este pensamento, né, de defender o SUS para quem realmente, né, se beneficia do SUS e que é o objeto principal do SUS, que é a população brasileira, independente de classe, cor e renda, é que se estabeleceu, no ano de 1990, a Lei 8142, que estabeleceu, né, e organizou a questão das atividades dos conselhos de saúde. Então, o Conselho de Saúde é um órgão de caráter permanente, deliberativo, que significa decide, né? Diferente de outros conselhos que simplesmente dão opinião, o Conselho de Saúde ele tem poder de decisão juntamente com o poder executivo, seja prefeitos, governadores e até presidente. É um órgão colegiado, ou seja, não é um pequeno grupo, tem que ser um grupo representativo com quórum mínimo para que as decisões sejam feitas. Tem uma composição. Ele é composto por representantes do governo, que vão dizer como é a questão, né, do desenvolvimento das políticas que estão sendo feitas, os prestadores de serviço, que são aqueles que fazem serviços, né, junto com o Sistema Único de Saúde, nas parcerias público-privadas, os profissionais de saúde, que são aqueles que estão na ponta, né, e sentem, né, o que está acontecendo e também têm uma visão, né, lá além dos gabinetes, né, dos poderes públicos, né, e principalmente os usuários. Né? Os usuários compõem também esse colegiado do qual se discute as políticas e delibera, decide as ações em saúde juntamente com o poder executivo, obviamente, né? Então, a atuação é na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde já estabelecida, né? Na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros,
cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído, né? O chefe do executivo. Então, o Conselho de Saúde, ele existe por uma questão legal, há uma lei sobre isso, existe uma regulamentação, como o fato de ser colegiado com representantes de várias classes, né, como a questão do governo que participa, sim, das reuniões também, mostrando o lado do governo, né, é uma questão democrática, quem presta serviço, quem é profissional de saúde e os usuários, né, que são aqueles que usufruem do serviço de saúde. Esse grupo, então, tem a função de se reunir, discutir e propor, né, melhorias e a execução daquilo que já foi pactuado em termos de saúde, né? Como eu disse, é uma questão assim da empatia, né? Eu ouvir, né, o outro lado, né? Ou os demais lados, inclusive, mas principalmente a questão dos usuários, né? Isso é, né, o que está estabelecido pelo SUS, né? Então, os conselheiros, né, têm esta função e a proporção, né, de representação neste colegiado é que a metade seja de usuários, 25%, né, prestadores de serviço e representantes do governo e metade de 25%, né, de profissionais de saúde. A metade sempre deverá ser de usuários, porque eles são, né, o elo principal deste processo, né, de melhorias contínuas do serviço de saúde, porque é quem recebe o serviço que tem as condições de dizer se o serviço está bom, está ruim, ou se o que foi pactuado não está sendo cumprido, né? Mas aí a gente tem que refletir um pouco, né, sobre a questão da nossa sociedade atual, né, para entender, né, o papel do conselheiro e como ele deve agir, né? Nós vivemos uma sociedade extremamente individualista, isso é fato, isso reflete em todas as nossas ações, inclusive como profissionais de saúde, como cidadãos comuns, como estudantes, né, como conselheiros de uma forma geral. Esse individualismo diz que a gente deve seguir as nossas próprias leis, né? Então, hoje em dia, a gente está muito voltado para essa questão de achar que a gente está muito certo. E dentro de um trabalho de conselho, isso não é uma atitude muito adequada, porque a gente tem que seguir leis do SUS e não aquilo que a gente acha que deve ser certo, né? Ainda mais quando o que a gente acha que deve ser certo está totalmente contrário, né, a princípios, leis e diretrizes do SUS. Nós vivemos uma sociedade também muito relativista, né? A gente se compara muito tempo, né? E aquela história, né? Se todo mundo faz, também farei. Se todo lugar é ruim, para que a gente então investir? E esse relativismo ele afeta muito, né, a questão de ser conselheiro, seja de saúde ou qualquer ambiente, porque a gente começa a espelhar muito naquilo que não funciona, né, e relativiza, como se nada viesse a funcionar e se a gente não tivesse capacidade de modificar a nossa realidade. E também vivemos, né, uma sociedade de muita indiferença, né? A gente não se importa com os outros, né? Então, a sociedade está, né, nesta configuração na atualidade e a gente precisa, né, pensar e rever um pouco isso, até porque não são condições que a gente deve adotar, obviamente, para a nossa vida e também nas nossas representações, como conselheiros, como usuários do SUS, como profissionais de saúde, né? Então, quando eu sou profissional, eu não posso achar que eu devo seguir como eu devo agir como voz da minha cabeça, né? Também eu não vou me espelhar naquilo que é ruim e também não serei indiferente. Isso são situações importantes nessa reflexão para entender como deve ser o papel do conselheiro de saúde no SUS, né? E a neutralidade, né, é complicada porque você sempre estará, né, apoiando aqueles que oprimem, né? E a gente, né, também não pode se apoiar em individualismo, relativismo e indiferença, porque é a estratégia de muitas pessoas que querem tirar proveito de alguma coisa, né, e usam então, né, dessa tríade aí que a gente precisa ficar atento. E no caso de uma saúde coletiva, não há proveito para A ou B, né? O coletivo, obviamente, indica que todos devem se beneficiar. Bom, visto isto, então, né, o que nós temos, né, mais? Nas aulas passadas, né, nós trabalhamos na estratégia do storytelling, né, que é contação de história, né, e a gente viu, né, que a gente tinha um determinado local, uma cidade fictícia, né, que tinha alguns personagens, né, do qual a gente vai estar resgatando aqui para falar e refletir sobre a questão do controle social, participação popular e conselhos de saúde. Pois bem, né,
Então, né, a história que a gente viu, né, nós tínhamos uma pessoa de 25 anos, né, que sentiu dor no peito, foi até o pronto atendimento, não havia médico, a recepcionista informou que o médico estava almoçando e queria retornar, né, num certo horário. Entretanto, ainda eram, né, 11h30, né, e o médico deveria estar lá, né, o médico estendeu muito esse horário de almoço, né. Daí então ele não quis esperar, foi para um hospital. Aqui a gente tem que recordar, né, daquilo que a gente viu das redes de apoio, né, e da importância da atenção primária, de não sobrecarregar, né, a questão dos hospitais. Chegando lá, né, nessa cidade, né, a atenção primária provavelmente não estava muito bem organizada, tanto que se deparou com uma longa fila para ser atendido, né, e para fazer a ficha foram mais 35 minutos. Daí então, né, algumas situações, né, onde as pessoas acabam fazendo, né, o que acham, né, então o médico seguiu sua própria lei, desrespeitando uma lei coletiva que deveria ser cumprida por ele, né, talvez, né, a presença de um pensamento relativista, né, se esse lugar não presta, nenhum lugar vai prestar, sem refletir que a gente pode fazer algo diferente, né, e não aceitar as coisas que são erradas, né, e a indiferença, né, que, né, move inclusive o que eu acabei de falar, né, você acha então que não há solução quando deveríamos ter solução. Temos aqui um recorte de situações, né, onde a população sente e há uma necessidade de uma participação de um controle social, né, aí é a voz da população tendo que ecoar para dizer o serviço não está bom, né, para chegar até os gabinetes, né, dos gestores em saúde para que alguma coisa seja feita. Então, né, uma situação também que vai contra, né, a filosofia, né, dos níveis de atenção, né, então a atenção primária tinha que dar conta, né, o paciente na verdade também tinha que, né, dirigir-se à unidade de saúde, né, ele por falta de entendimento acabou não fazendo e também por falta de entendimento acabou indo no local indevido, né, sobrecarregando uma atenção primária, a atenção terciária. Nesse contexto, então, né, aí ele passou pelo acolhimento lá no hospital, né, recebeu uma classificação de risco realizada por uma enfermeira, recebeu uma fitinha azul, né, daí a gente já comentou isso também em sala de aula, do que significa, né, que seria uma questão não urgente. Aguardou por mais 50 minutos e ao seu lado havia um cartaz de legenda do significado das cores das pulseiras colocadas na triagem. E a legenda dizia, né, que o atendimento seria até 10 minutos para a cor laranja, né? Então, ele, sem entender, sem saber como é que funciona, né, ficou meio perdido, né, nessa situação. E claro que essa organização, né, é realmente para que o hospital cumpra a sua função e atenda aquilo que seja, né, emergência e urgência também, né. Novamente, né, talvez um pensamento individualista, né, possa aparecer nessa situação, né? Então, eu quero ser atendido porque o que eu sinto é mais importante que os outros, né? Uma falta de empatia, né? E a questão, né, da escolha, né, dessa cor de atendimento, obviamente, passa por um critério técnico de estudo, né? E a enfermeira estudou para isso, né? Uma questão de relativismo, né? De achar que talvez não seja um bom serviço e, né, também questões, às vezes, de indiferença, né, de entidades que poderiam realizar, né, um serviço de educação e saúde para melhor compreensão a respeito deste tema. Daí, então, na sequência da história, né, que vocês já viram também, né, conversou com o paciente que estava do lado, né, e disse, né, esse paciente falou que ele poderia estar infartando, né. Então, o exagero, né, a falta de conhecimento, né, a fomentação, né, de pânico, né, também são situações que a gente tem que ter um certo cuidado e confiar, né, no que os profissionais dizem a respeito, né. Então, novamente, né, talvez esse companheiro de espera do atendimento, né, usou um relativismo do qual alguém teve uma dor e infartou, né. Então, não significa que toda dor também vai levar a um infarto, né. Há situações, né, há condições e o paciente já tinha sido avaliado, né, na questão e classificado já, né. Mas, sendo leigo e talvez faltando aquela questão cultural de entendimento, como é que funciona o sistema de saúde, lembrando que cultura é um dos componentes do conceito ampliado de saúde, esse, né, senhor, né, o JPR aí, né, ficou preocupado, né, o que está acontecendo comigo, né. Daí então, passado o tempo, né, só relembrando aqui a história, né, após 60 minutos o médico gritou próximo, né, e era a vez, então, né, do nosso protagonista aqui da história, né, e na ficha da mesa do médico estavam ditadas informações que foram passadas, né, já no acolhimento inicial, né, e com a classificação de risco. Mesmo assim, o médico perguntou, né, tudo novamente, né, do que estava acontecendo, né.
Então ele teve seu atendimento, ele explicou, né, tudo sobre a dor e recebeu a sua medicação, né? Um modelo, né, muito comum, né, de serviços e medicação, né, que não atende realmente, né, as expectativas, né, de um conceito ampliado de saúde, né? Então, novamente, né, uma questão de não seguir, né, as regras e as normas, né, de uma saúde que funciona. Claro que pode ter dificuldades desse profissional também. Lembrando que o conselho abre espaço para profissionais de saúde, então ele podia participar e dizer: estamos sobrecarregados, estamos com poucos profissionais, poucos enfermeiros, né, precisamos de uma equipe multidisciplinar. Mas às vezes o individualismo, né, não permite, né, que se tenha essa capacidade, né, de se tornar coletivo e levar os problemas de uma forma coletiva. Vem a relativização, né? Tudo é diferente, tudo é difícil mesmo, né? É difícil trabalhar nesse local, vou fazer o que dá, vou dar a medicação e deu, né? Não vou reclamar. E essa indiferença, né, do não vou reclamar, leva a um serviço que não funciona. Então nós temos que ser protagonistas nessa história, né? Nós temos que mostrar as dificuldades, nós temos que mostrar a insatisfação, que pode vir da população, como esse senhor aí pode fazer as suas reclamações, como do profissional também, que aqui no caso, né, não cabe a gente julgá-lo, porque a gente não sabe toda a história, mas esse profissional poderia estar extremamente sobrecarregado, né? Podia ter falta de profissionais e ele estar atendendo mais do que daria conta. Então, mais um motivo, né, para a gente valorizar o controle social e lembrar que os profissionais de saúde também podem participar, né? Aí, na sequência, né, o senhor JRP, né, não ficou satisfeito com o atendimento, foi até a direção do hospital, exigiu um exame de eletrocardiografia. A resposta foi que não poderiam fazer nada e disse que, né, a pessoa não era o diretor do hospital, né? Os médicos sabem os procedimentos e não podemos intervir no seu trabalho, né? Então, uma falta de empatia, de humanização, né? Também falta de entendimento, né, do nosso personagem aqui, que talvez deveria ter uma explicação melhor, né, dentro do que é preconizado no SUS, que é a humanização, né, que também tem disciplinas que vocês abordam essa questão, né, das humanidades em saúde, né. Mais uma vez, né, um atendente que usou do individualismo, né, não quis saber de como as coisas deveriam funcionar, se tem que ser humanizado ou não, né, fez também ações relativistas e foi extremamente indiferente, né, com o nosso protagonista, né, da história. Daí então, né, o nosso personagem ele foi, né, para a farmácia da UBS, negaram entregar a medicação porque por problema na receita, né, talvez faltou um carimbo, alguma coisa, e ele foi então numa farmácia privada, né, e comprou então a sua medicação. Foi para casa e na madrugada a dor foi mais forte. Foi então para outro hospital. Dessa vez foi atendido um pouco mais rápido, 30 minutos, desde a ficha, triagem e atendimento. Uma consulta de 5 minutos. Algumas respostas, finalmente, um pedido de eletrocardiografia, né? Então aqui a gente tem, né, essa, né, continuidade, né, essa busca, né, por uma solução desse problema e, né, algumas falhas no sistema, né, como não ter a medicação ou a medicação não ter sido atendida por um problema, né, na prescrição, né, que tem legislações específicas para isso também, tem que ser cumprida, né? Então aquela questão, né, da gente seguir as leis, né? Então, cheguei na farmácia e não posso levar a medicação se existe uma lei que proíbe, né, que a entrega, né, a gente fala dispensação do medicamento, frente a algum problema na receita, né? Há uma ilegalidade ali, então isso precisa ser corrigido, né? Isso não foi visto na hora da prescrição, isso prejudicou também, né, o nosso personagem aqui, né? Talvez aquela sensação de relativismo, né, que o SUS não presta, né? E talvez uma indiferença, né, e um desejo de não poder usar o SUS, mas a gente sabe que invariavelmente, em qualquer momento, a gente vai precisar realmente do SUS, né? E, né, uma completa inversão, né, desta pirâmide aqui, levando o paciente talvez a persistir num problema e que talvez ele tenha que ser internado, porque até agora, né, a solução do seu problema não ficou muito clara. Daí então, na sequência, né, no dia seguinte, né, ele foi então na unidade de saúde, né, ele fez praticamente o caminho inverso, né, hospital até o UBS, e lá, né, queria fazer o tal do exame, né, e também uma consulta de rotina da pressão arterial. Não tinha vaga para 2 meses, né? Aí aquela questão também da gente entender os motivos para isso, né? Pós-pandemia isso agravou muito e é uma questão de cobrança, né? De ouvir a gestão em saúde,
talvez tenham seus problemas, e talvez cobrar instâncias superiores ainda, né? Daí ainda teve, né, uma atitude não muito humanizada, né, da atendente, né, que zombou dele, né, por causa de fazer o exame ali, né, deixando ele constrangido ainda, né? Serviços de saúde tem que ser, né, com atendimento humanizado e de excelência sempre, né? Então, né, uma situação não muito legal, uma falta de informação, de conhecimento por parte, né, do nosso personagem, as questões, né, do individualismo, relativismo e indiferença presentes novamente, né? Então, né, falta de uma empatia para explicar, né, uma questão de não saber, né, e não achar que todo paciente, né, não sabe o que está fazendo ali, fazer uma atitude, né, de constrangimento, né, que reflete nada mais nada menos, né, que uma indiferença para aqueles que, né, estão precisando de alguma ação em saúde, né. Temos então, né, esses problemas e assim, para quem está, né, pensando assim que quer, né, que o sistema funcione de fato, né, isso gera uma indignação, obviamente, né, e surge então na história o senhor Epaminondas. O senhor Epaminondas era um amigo, líder da comunidade, amigo do nosso personagem principal, líder da comunidade e queria ser um senador da República, né? Epaminondas estava na unidade, talvez vendo, né, como estava o serviço, né, fazendo seu serviço de liderança comunitária, e interviu na história e disse que tinha uma médica, né, que era amiga dele e estava chegando naquele instante e na base do que a gente chama, né, carteirada, ia resolver o problema deste único paciente, né? Daí então, né, temos esta figura que quis ajudar, né, mas talvez movido por alguns outros interesses, né, que leva a essa questão, né, o individualismo, né, seguir minha própria lei, o meu desejo. Eu vou resolver um problema de um único cidadão, numa oportunidade que eu estou tendo aqui, talvez para fazer o meu nome, porque eu quero alcançar um cargo político, né, relativizando talvez a situação, dizendo que o serviço é extremamente ruim, não sendo empático, usando de uma certa influência para resolver um único problema e, de uma certa forma, sendo indiferente com todos aqueles que podem ter problemas semelhantes. Ou seja, a atitude sobre Epaminondas não seria muito interessante, porque resolve um problema de um quando a saúde é coletiva. Todos deveriam ter o mesmo tratamento, e não somente aqueles que são amigos de pessoas influentes. Observamos aqui uma completa e total, né, mudança, né, de um entendimento de controle social, porque controle social é para todos, para uma saúde coletiva, e não para amigos, né, e não para chegados, e não por interesses, né, pessoais, né, no caso aí seria um interesse político, né. Daí o Epaminondas falou que com a médica, e sem consultar, examinar ou mesmo olhar para o nosso personagem, deu na base da amizade, né, com o Epaminondas um encaminhamento para um especialista, no caso um cardiologista, para adiantar. E já deu, né, o pedido de exame do ecocardiograma para o senhor JPR, nosso personagem. Então, né, como que a gente consegue avaliar a situação até aqui, né? Temos uma situação, então, onde, né, houve uma interferência e um benefício por outros interesses para, né, um cidadão. Temos situações do individualismo, do relativismo, né, e da indiferença para com todos, né, na questão coletiva. E, né, não seria a melhor solução, porque quem não é amigo do Epaminondas, como é que ficaria, né? Enfim, né, temos então o SUS, o Sistema Único de Saúde, ele tem, como eu já falei, né, na lei que acabei de citar, 8140 de 90, a Constituição dos Conselhos de Saúde. Os Conselhos de Saúde seguem, né, a Constituição Federal, né, então não é uma questão do individualismo, de fazer ou de oportunidades para me autopromover. Segue a Lei 8080, que constituiu, né, o funcionamento do SUS. A Lei 8142 é de extrema importância para a saúde coletiva, porque ela determina como deve ser o controle social, que não é controle de promoção pessoal, certo? Temos a Resolução 333 do Conselho Nacional, que é a entidade, né, máxima em termos de conselho de saúde, que determina como devem ser, né, as ações do Conselho de Saúde.
Temos a lei orgânica do município, nosso caso aqui, Joinville, né? E temos o papel, então, do conselheiro, que adianta vocês, não é nada que o senhor Epaminondas fez, né? Então, quem é o conselheiro de saúde, né? É um cidadão comprometido com a ética, moral e bons costumes para o interesse coletivo de todos. Tem que estar disposto a representar a comunidade e não seus interesses pessoais, conhecer, divulgar e fortalecer os serviços ofertados pelo Sistema Único de Saúde, ênfase aqui para o conhecer, então o conselheiro tem que estudar, independente se ele é usuário, profissional de saúde ou gestor. Vocês, futuros profissionais de saúde, que estarão em conselhos futuramente, estudem como funciona o SUS a fundo e inclusive a participação popular também, para não cometer equívocos como o do senhor Epaminondas, que é bom para um e indiferente para o resto. Não usar o espaço do conselho para envolvimento político-partidário, politicagem, né, muito claro ali na situação apresentada. Promover a integração entre comunidade e unidade de saúde, então realmente trazer toda a população para o entendimento, funcionamento, cobrança, se necessário, né, não só da população, mas dos profissionais também que podem estar em situações, né, complicadas, né, então o conselheiro, né, ele pode ajudar aquele médico, ou aquele médico poderia ser um conselheiro e entender que cobranças deveriam ser feitas, né? E, obviamente, dizer não à corrupção, né? Não precisa nem dizer isso. Então, algumas questões importantes dos conselheiros, né? Eles são remunerados? Não podem ser. São serviços voluntários. O tempo de mandato de um conselheiro de saúde depende, né? Tem cidades que são 4 anos, tem cidades que são 6 anos, né? E como deve ser feita a escolha do presidente de um conselho, né? É por eleição direta dentro do colegiado formado, né, através, né, das conferências municipais de saúde, do qual se elege, né, geralmente 40 conselheiros, né, 20 efetivos e 20 suplentes, do qual esses, então, estarão, né, fazendo uma eleição e formando uma mesa diretora que irá, então, fazer as execuções dos trabalhos pertinentes ao Conselho de Saúde, que é fortalecer o SUS, né? Então, papel do Conselho Municipal. Vamos falar dos municípios, né? Lembrando que tem Conselho Municipal, Estadual e até o Nacional. Primeira coisa, não ser individualista, não ser relativista e não ser indiferente. Básico, né? Também tem que avaliar, dirigir e monitorar as ações, conhecer as necessidades locais, sendo eu usuário, sendo eu profissional, sendo eu gestor, né? Estabelecimento de prioridades, então o que o município precisa. Os conselhos de saúde têm agenda aberta com o secretário de saúde. Então, o presidente de um conselho tem autonomia para ligar para o secretário e agendar, e o secretário, por lei, é obrigado a receber esses conselheiros, né, para conversar. Acompanhar a gestão, né, se o que foi pactuado está sendo cumprido. Requerer da Secretaria de Saúde informações estratégicas. Então, eu preciso de tal informação, se a campanha de vacinação está ok, se as equipes de saúde estão completas, se vai ter, né, complemento das equipes multidisciplinares, isso é requerido. Examinar propostas e denúncias de indícios de irregularidades, né? Então, aquele médico ele podia dizer, está faltando médico, eu estou trabalhando por 2, né? Ou se não, né, os próprios usuários, né, o médico está almoçando em horário além do previsto, né? Então, isso aí tem que ser feito. O que não se espera de um conselheiro, né? Obter privilégios, né? O senhor Epaminondas deu um privilégio para alguém. Fazer tarefas que sejam funções da unidade de saúde. Então, eu não posso intervir, agendar, marcar, dar ordem para funcionários. Entrar em independência de unidade de saúde que não sejam de uso comum, né? Então, os locais que são dos funcionários e tudo, né? Isso porque tem conselheiro que gosta de invadir, né? Conselheiro entre aspas, tá? E faz as coisas erradas, né? O que não se espera de um conselheiro ainda, né? Desrespeitar funcionários, receber qualquer tipo de remuneração, isso é corrupção, criar obstáculos para o exercício das atividades da unidade de saúde, né? Então, voltando para a nossa história, então, né, vemos muitas situações envolvendo relativismos, individualismos, né, a indiferença, né, tudo isso presente. Então, nesse caso inicial, né, que o nosso personagem, né, o Sr. JRP, ele foi para um hospital, isso é uma falha, inclusive, do controle social, porque o controle social e conselheiros têm que pensar em estratégias para divulgar e fortalecer os serviços ofertados.
Então tem que, né, criar estratégias, vínculos com as universidades, né, com as mídias em geral, para dizer, né, bata na porta certa, né? Se seu problema é esse, é UBS, né? Se mais grave, talvez hospital. Se o conselho tivesse, né, investido nisso, talvez, né, o nosso senhor aqui, né, o nosso jovem aqui, teria feito o caminho certo e não praticamente o caminho inverso, né, de um hospital para uma UBS. Né? Na questão do acolhimento e da classificação também, né, então, né, tinha legenda, tinha tudo, né, então há uma necessidade de uma representação da comunidade também para explicar o funcionamento e defender o funcionamento correto, né? Quando, né, no caso lá do médico, da demora do atendimento e do médico que ficou almoçando, além do prazo previsto, né, também era uma questão de ouvir essas denúncias, né, e fazer os encaminhamentos pertinentes com relação a isso, né? Ainda, né, com relação, né, à conversa que ele teve, né, e o suposto diagnóstico do colega do lado, né? É uma questão também que os conselheiros têm que pensar, porque aqui nós tivemos, né, uma fala de um lado para o outro, né? Mas um problema que nós temos hoje muito grave em saúde é as fake news, né? E os conselheiros eles têm que estar muito bem informados e não ficar espalhando fake news, né? A questão, então, né, que aqui do almoço, por exemplo, né, e da questão, né, do atendimento que foi feito, né? Então, o conselho é um órgão colegiado e tem vários representantes, né? E nesse caso aqui, bem específico, né, talvez, né, o médico tivesse algum problema, talvez até o almoço dele fosse por causa de um problema pela sobrecarga de trabalho, né? Então, tem que ouvir os profissionais, tem que ouvir os gestores e tem que ouvir a população, né? E chegar a um denominador comum de onde está o problema e, sendo o problema da gestão, né, que se cobre isso dentro da parte legal e se faça as contratações dos profissionais necessários, né? Tá, então, né, da questão da parte humanizada também, os conselheiros têm que fiscalizar isso, né? Tem que defender o SUS nessa parte humanizada, né? As pessoas não podem ser constrangidas, né, no serviço de saúde, né? A questão, né, do que é ofertado, do que falta, né? Se falta medicação, realmente, estrategicamente, as coisas têm que ser conduzidas adequadamente, né? Então, monitoramento, conhecer as necessidades, ouvir a gestão. Às vezes falta medicação porque falta laboratório, então não adianta fazer, né, passeata e coisa do tipo, né? Tem que também ter esse ouvido, né, essa empatia pelos outros componentes do colegiado, profissionais de saúde, gestores, né, e também os usuários, né? Mas usuários, como ele é maioria, né, e as principais questões estão relacionadas, né, com eles, que são quem recebe o serviço, né, eles têm que estar bem atento, mas também ter ouvido para os demais colegas do colegiado, né, não ser indiferente, né. Daí então, né, a garantia das informações, divulgação dos serviços e programas, né. Então, né, houve uma outra situação de constrangimento porque ele achou que podia fazer exame no lugar e não era. Então, né, se identifica isso como problema da comunidade, é algo a ser trabalhado e os conselhos precisam trabalhar sobre isso, né, com relação a isso, né. Daí então, né, a participação do senhor Epaminondas, né, que usou do seu poder e dos seus interesses, né, para fazer uma ação que não corresponde a um papel de um conselheiro, né. O compromisso com a ética e moral e bom funcionamento, né, a representação da comunidade e não de uns indivíduos ou outros, né, conhecer como é que funciona o sistema e não dar uma carteirada pedindo um favor para um médico ou outro profissional, né, não usar o espaço para politicagem, né, e garantir, né, a integração e funcionamento correto do SUS, né. Então isso seria, né, uma questão a se refletir sobre o papel, né, desse personagem, Sr. Epaminondas, né. Então, né, o Epaminondas ele foi muito individualista, né, nesse processo, coisa que não deve ser, e acaba sendo atencioso com um e indiferente com o resto. Isso não representa saúde coletiva, né. Bom, essa história vai continuar então na nossa próxima aula online. E o que vai acontecer, né? Uma pessoa da comunidade vendo este acontecimento do Epaminondas com o nosso personagem aqui, né? Essa personagem chamada Verônica, que é uma conselheira local, ou seja, né, do bairro dela. Nós temos os municipais e locais, né? Essa conselheira local, né, interrompe tudo e fala que o senhor Epaminondas está fazendo é errado, é antiético, né?
Esse, por sua vez, o senhor Epaminondas, né, fica furioso, fala que também é do Conselho da Saúde e que sabe o que está fazendo, né? Cria-se, então, um clima, né? E o nosso personagem, né, na verdade o nome dele é José Brasil, fica confuso, né? Que conselho é esse agora que eles estão brigando, né? Bom, então no próximo episódio a gente vai ver essa divergência, essa briga que está acontecendo, esse desentendimento, seu desenvolvimento à luz do entendimento, né, da saúde coletiva, né, e dos seus conhecimentos, né? Então, teremos esse próximo episódio, então, né, do qual a gente vai falar as bases legais do Conselho, composição do Conselho, deveres do Conselho e responsabilidade do presidente e da mesa diretora do Conselho frente às questões em saúde. Lembrando que, paralelo a isso, né, existem algumas reuniões nos planos privados que realizam eventos para debater a criação de um Sistema Nacional de Saúde no lugar do SUS, do qual a principal proposta, né, é, né, que se tenha, né, a redução da participação popular na formulação e acompanhamento dos contornos da ação da política. A pergunta que fica é: por que querem tirar a população das decisões em saúde? Próxima aula a gente verá essas questões. Boa atividade e até depois.